Eu vou ir aceitando os colegas e dando aula. Vem aqui. O pai tá falando. Boa noite, Félix. Boa noite. Tudo bem? Nós já vamos começar a aula. Tá bom? Bom, pessoal, então o que é a manteiga, né? Inicialmente nós vamos começar com a definição segundo a portaria de 1996. Então, com o nome de manteiga, entende-se um produto gorduroso, obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem. Mais para frente a gente vai ver o que é essa palavra. Com ou sem modificação biológica do creme pasteurizado, derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados, a matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea. Então, assim, na semana passada a gente falou sobre o creme de leite que é obtido do desnate do leite, né? Então, agora a gente continua esse mesmo assunto, porém, o produto obtido é a manteiga. Eu imagino que vocês em casa já devem ter feito manteiga, né? Hoje em dia, quando a gente compra uma nata, por exemplo, e aquela nata começa a ficar velha, antes dela estragar, de sair, de ter algum mofo, enfim, que ela começa a dar um cheirinho assim de azedo, se a gente bater ela bem, vira manteiga. Vocês já fizeram isso alguma vez? Sim ou não? Ativem o microfone de vocês para falar. Se alguém já Não. fez manteiga em casa. Não, professor. Não? Não. Eu já fiz, professora. Nós Já? fazia quando não... Sim. Francisco também fez já? Ah, vi fazer meio de longe, né? Não é muito perto, não. Bom, fica a dica aí para vocês quando precisarem. Deixa eu só aumentar meu volume aqui que está muito baixo. Então, quando a nata, mesmo quando ela não estiver ficando velha, que ela é uma nata fresca ainda, se vocês baterem ela, mas tem que bater com vontade, ali, com uns 10 minutos, vocês vão ver que vai formar manteiga. Né? Inclusive, se vocês tiverem uma nata aí depois quiserem testar, inclusive aqui no horário da aula a gente pode testar. E nós vamos ver todos esses processos. Então, na indústria, acontece da mesma forma se a gente fosse fazer em casa. Então, o processo de separação da gordura, o leite que está ali dentro ainda, a água presente, é da mesma forma que acontece em casa. Então, para quem já fez, essa explicação hoje vai ficar um pouco mais simples, tá? E quem não fez ainda pode tentar fazer. Não perder a nata aí quando ela já está ficando velha. Então, vamos lá. A manteiga, gente, ela pode ser classificada em 2 grupos. E ela pode ser chamada, então, de manteiga de mesa, que é essa manteiga que a gente consome, que compra no supermercado, sendo ela de potinho ou de tablete. Né? A gente vai ver que a manteiga de mesa que nós consumimos, ela ainda é classificada em extra, de primeira qualidade ou comum. E ainda se tem a manteiga de cozinha. Essa manteiga de cozinha, ela pode ser conhecida também como manteiga de garrafa. Talvez vocês já tenham ouvido esse nome. Então, é uma manteiga que ela não atinge os padrões de qualidade, né, comparado com a manteiga de mesa, mas ela é bastante utilizada na culinária. Então, às vezes, ela é feita de uma maneira mais caseira mesmo, tá? Então, se vocês ouvirem esses termos, saibam que a manteiga de mesa é aquela apropriada para venda no mercado, né? Que veio da indústria. E a manteiga de cozinha é aquela que não atingiu esses padrões de qualidade.
Então, algo bem importante relacionado à manteiga é que ela é o único ingrediente obrigatório em uma manteiga. Inclusive, se vocês tiverem manteiga em casa e quiserem dar uma olhada no rótulo, vocês vão ver lá que ela é composta de creme pasteurizado, ou seja, aquele creme que a gente viu na semana passada, o creme de leite, que foi proveniente lá do desnat, né, do leite. E além desse ingrediente, pode ser utilizado o cloreto de sódio, que é o sal. Por isso que a gente vê que tem algumas manteigas que são com sal e algumas sem sal. Aquelas que são com sal vão ter adição do cloreto de sódio, as outras não. Então, são esses os únicos ingredientes obrigatórios. E o sal é adicionado numa proporção de 2 gramas de sal para 100 gramas, no máximo, de manteiga. Também são adicionados fermentos láticos, selecionados para essa manteiga maturada. Esses fermentos láticos, eles são utilizados para melhorar o sabor e o aroma das manteigas. Tá? Não é uma obrigatoriedade esses fermentos, tanto que a gente, se olhar no rótulo, a maioria das manteigas nem trazem essa informação de qual fermento foi utilizado. Então, em relação às características sensoriais da manteiga, ela precisa apresentar uma consistência sólida, né, que a gente já conhece. Ela tem que ser pastosa a uma temperatura de 20 graus. Ela normalmente tem uma textura lisa, né, ela é untuosa, assim, isso se refere ao poder de untar, né, por exemplo, untar uma forma, né, gordurosa. E tem uma distribuição uniforme de água, né, de umidade. A cor da manteiga vai ser do branco amarelado, sem manchas ou pontos de outra coloração, né, uma coloração branca amarelada homogênea. E o sabor e o odor vão ser suaves e característicos da manteiga que a gente conhece. Então, lembram que nós falávamos na aula, às vezes, sobre a margarina e sobre a manteiga. A manteiga, ela fica dura, né, com muita facilidade. A 20 graus, ela já está numa consistência bem firme. E isso, às vezes, não é muito desejável, principalmente quando nós vamos passar no pão, diferente da margarina, que ela tem aquela espalhabilidade, né, com muita facilidade, ela é muito cremosa, isso é muito agradável, independente da temperatura que ela esteja, ela é muito cremosa, é muito fácil de passar no pão, diferente da manteiga, né, você tira ela da geladeira, quando você vai passar no pão, você destrói o pão, né, tem sempre que dar uma esquentadinha para ela ficar mais mole. E quanto aos requisitos físico-químicos, a legislação ela pede para que a manteiga tem que atender os mesmos requisitos praticamente que o leite. Porcentagem de matéria gorda, de umidade, extrato seco desengordurado, acidez na gordura e índice de peróxidos. Esses são os parâmetros físico-químicos exigidos, né? Além desses, também é exigido testes microbiológicos similares ao que são feitos no leite, né? Aqui a gente já considera que esse leite que foi produzido, essa manteiga, ele já passou por todas aquelas análises que nós já vimos, né? Mas, se for necessário, a manteiga também passa por esses processos, né? Considerando que ela tem um fluxograma de produção bem grande, e é necessário, né, todos esses cuidados para que ela saia isenta também de qualquer contaminação. Caso a indústria deseja acrescentar aditivos ou coadjuvantes de tecnologia, é permitido desde que obedeça normas de boas práticas e regulamento técnico de identidade e qualidade da manteiga. Então, a empresa pode sim adicionar algum aditivo, desde que esteja dentro da legislação. Caso contrário, não. Tá? Então, aqui nós temos um fluxograma de produção de manteiga. Vejam
que é um fluxograma bem extenso, tem várias etapas, e isso se dá principalmente em função que no creme tem a presença de água, né, e de gordura. Então, quando a gente vai consumir a manteiga, a gente não percebe umidade nela, não percebe água, né? Então, todos esses processos que nós vamos ver agora são justamente para isso, para que nós consigamos separar água e gordura, tá? Então, inicialmente, o fluxograma da obtenção de manteiga se dá pela obtenção do creme, que é aquele creme, né, proveniente da produção do desnate do leite que nós vimos na semana passada. Nós estudamos, inclusive, a padronização do leite integral e do leite desnatado e semidesnatado. O creme, a gordura que sobra, então, desses 3 tipos de leite, vai para o processo de creme de leite e da nata que nós vimos, e ainda vai uma parte para a produção de manteiga, tá? Então, no caso da manteiga, esse creme ele corresponde a 10% do volume total do leite desnatado e tem 35% aproximadamente de gordura, né? Isso vai poder ser maior ou menor dependendo do teor de gordura que foi processado daquele leite. E lá na frente a gente vai ver que também vai ser feita uma padronização desse creme, tá? Não é porque a manteiga é gordura que não se faz padronização, se faz também, tá? Outra coisa que é muito importante na obtenção da manteiga é a acidez. Essa acidez ela vai variar em função do teor de gordura. Então, como o creme proveniente desse leite vai ter teores diferentes de gordura, deve ser feito também uma padronização dessa acidez, tanto da acidez quanto da gordura. Então, vejam só. A acidez, então, ela varia em função do teor de gordura. Quanto mais gordura se tem no leite, menor vai ser a acidez, né? A acidez ela é proveniente, então, da quantidade de ácido lático e proteínas presente na fase líquida do leite, né? Aquele leite desnatado. Então, quando esse leite tem mais gordura, consequentemente, vai ter menos ácido e menos proteína ali, consequentemente, menor acidez, tá? Pessoal, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês acionem aí o microfone de vocês e perguntem, tá? Como eu não estou vendo vocês, eu não vou saber que vocês estão com dúvidas, tá? Então, depois da obtenção desse creme, é feita essa padronização, que ela segue a mesma linha da padronização do leite que vocês fizeram lá naquele diagrama. Então, aqui, essa padronização visa obter uma concentração ideal de gordura, para que lá na frente facilite a bateção dessa manteiga, né? A gente vai obter a manteiga através de um sistema físico, né? De bateção mesmo, e obter um maior rendimento e produto aí dentro dos padrões estabelecidos. Então, essa padronização vai ser o ajuste, né, da gordura e também da acidez do creme. E eles são os 2 aspectos que vão influenciar na manteiga. Então, é gordura e acidez. A quantidade de gordura na produção de manteiga deve ser entre 38% e 42%, tá? Essa é a quantidade de gordura ideal aí para uma manteiga. E para se fazer a padronização, é calculado o volume do creme que se tem, vezes a gordura do creme, eu até coloquei a equação para vocês, menos o volume do creme, dividido pela gordura do creme desejado. A partir dessa equação, a gente vai conseguir ter a quantidade de água, né, em litros, que vai ser necessário adicionar nessa gordura, nesse creme, para que a gente tenha essa gordura aí de 38% a 42%.
Então, aqui, nós estamos falando de uma quantidade de gordura maior do que água. Então, sempre que vai ser feita essa padronização, né, na maioria das vezes, vai ser necessário adicionar água para, então, chegar na porcentagem ideal de gordura, tá? Depois da padronização do creme, da quantidade de gordura, é feita a padronização de acidez, tá? Essa padronização vai consistir, então, na redução da acidez do creme, para que ele possa, então, ser pasteurizado como leite, né, como foi feito com o leite anteriormente. E quando ocorre essa pasteurização, se o leite estiver muito ácido, ele vai coagular. E isso não é interessante, né? Não é desejável. Então, ele precisa pasteurizar sem coagular e também ele precisa eliminar os micro-organismos patogênicos, né? A gente sabe que se no leite não é permitido micro-organismos patogênicos, na manteiga também não. E reduzindo, então, a quantidade de bactérias deteriorantes também, tá? Aqui é a mesma coisa. Ele é pasteurizado, ele diminui a quantidade de bactérias. Tanto que o prazo de validade aí da manteiga, ele varia de 3 até 6 meses, dependendo da acidez, tá? Vai ser um meio que não é muito favorável para os micro-organismos se desenvolverem, porque a gente está com uma quantidade de gordura muito grande, né? Não tem água livre disponível ali para aquele micro-organismo, então esse também tem que ser um processo muito bem feito, porque se ficar muita água dentro dessa gordura, a deterioração vai ser muito mais rápida, né? E além do mais, que como é manteiga, ela é pasteurizada, a gente compra ela lá no supermercado e armazena na nossa casa sob refrigeração. Então, ela vai ter aí um período de uma vida de prateleira mais longo. Mas mesmo assim, essa acidez ela tem que estar em mais ou menos 18 graus Dornick, né? Que é a unidade que é medida para acidez. Então, para diminuir a acidez, deve-se usar redutores de acidez, permitidos pela legislação, e o mais utilizado é o bicarbonato de sódio, por ele ser barato e ser eficiente. Então, aqui é feita uma reação de neutralização, similar àquilo que a gente faz no laboratório, nas aulas de titulação, né? A diferença aqui é que o bicarbonato é adicionado diretamente na gordura, né? E ele já vai fazer com que ocorra aí a neutralização dessa acidez. Então, é feito um cálculo na indústria para saber o quanto de neutralizante eles vão colocar, né? No caso do bicarbonato de sódio. Então, aqui eles têm uma regrinha que diz o seguinte: para efetuar o cálculo da quantidade de bicarbonato a ser adicionado, deve-se considerar, então, que é necessário 84 gramas de bicarbonato com 100% de pureza para neutralizar 90 gramas de ácido lático. Então, se eu tenho um bicarbonato que é 100% puro, eu vou precisar 84 gramas dele para neutralizar 90 gramas de ácido lático presente na manteiga, tá? Essa adição na indústria ela é feita, então, diluindo o bicarbonato em cerca de 5 vezes o seu peso em água ou leite e adicionado, então, no creme sob agitação. É necessário se fazer essa diluição, visto que quando esse bicarbonato entrar em contato com a água, ele vai começar a liberar CO2, tá? E após alguns minutos, é necessário, então, realizar novamente o teste de acidez Dornick, então, para verificar se a neutralização reduziu e chegou aos níveis esperados. E agora, pessoal, eu vou pedir para vocês pegarem um caderno de vocês, uma folha, podem ativar os microfones também, e a gente vai fazer um cálculo, esse que está aqui no exemplo 1. São cálculos que a gente
em sala de aula, eu vou explicar eles novamente, é regrinha de 3, e pureza, tá? Então, vou deixar vocês se organizarem uns minutinhos aí e a gente já começa. É para treino, professor, ou tem que deixar espaço para copiar alguma coisa? Vocês vão fazer esse cálculo no caderno, Ah, tranquilo, então. tá? Todo mundo organizado? Sim, professora. Vamos lá. Então, assim, gente, é um cálculo bem simples, tá? E o exercício, ele diz o seguinte, o exemplo, né? Tem-se 2.000 litros de creme com uma acidez de 22 graus Dornick. E se deseja padronizá-lo para 16 graus. Para se obter esse resultado, aplica-se o seguinte cálculo, tá? Se vocês quiserem copiar o exercício, pode copiar, mas vocês têm ele no material, tá? A gente precisa entender o que significa 1 grau Dornick, né? O que é esse Dornick, como a gente consegue medi-lo. Então, 1 grau Dornick equivale a 0,1 grama de ácido lático, tá? Por litro de creme. Então, vocês podem anotar isso no caderno de vocês, que 1 grau Dornick é 0,1 gramas de ácido lático. Se fosse 20 graus Dornick, ia ser 0,20 gramas de ácido lático, e assim por diante, tá? Então, a gente tem um problema que é o creme, ele tá com 22 graus Dornick, ele precisa passar para 16, certo? Então, nós vamos precisar aí reduzir 6 graus Dornick, ou seja, 0,6 gramas de ácido lático. Até aí vocês entenderam? Certo. Certo? Alguém tem dúvida? Então, vejam só. A gente já viu quanto que vale 1 grau Dornick e já viu que nós temos que passar de 22 graus Dornick para 16. Essa diminuição aí é 6 graus. Transformando isso em ácido lático, a gente vai ter 0,6 gramas. Então, nós temos 2.000 litros de creme e nós precisamos, então, multiplicar esses 2.000 litros vezes 0,6, que é o que nós queremos chegar, né? Que é a redução de acidez. Então, nós vamos multiplicar 2.000 litros de creme vezes 0,6 gramas de ácido lático, né? Que devem ser neutralizados. Então, a gente vai ter aí um resultado de 1.200 gramas de ácido lático que vão ter que ser neutralizados. Deu para entender isso? Nesses 2.000 litros de creme, 1.200 gramas são de ácido lático que vão ter que ser neutralizados. Entendido até aí? Então, se nós vamos usar o bicarbonato de sódio como neutralizante, a gente vai usar uma regra de 3, tá? Então, vejam só, no slide anterior, a gente tinha informação de que 84 gramas de bicarbonato neutralizavam 90 gramas de ácido lático, certo? Sim. Então, como nós precisamos neutralizar 1.200 gramas de ácido lático, a gente vai colocar o 1.200 embaixo dos 90 gramas de ácido lático, que é o valor que a gente já tem.
quanto de bicarbonato a gente vai precisar para neutralizar esses 1.200, nós não sabemos. Então, ele vai ser o nosso X. Certo? Certo. Então, para lembrar vocês, na hora de multiplicar, o X vai dividir, né, com o que está na sua diagonal. O 90 vai passar dividindo. E 84 vezes 1.200. No caso ali, professor, vai ser 84 vezes 1.200 dividido por 90. Isso, exatamente. Não estão tão enferrujados assim, né? Essa é fácil. Oi? Enquanto, né? Essa é fácil. Pô. Mas, gente, não precisam esperar coisa difícil, não. Essa disciplina tá bem de boa. Ah, Vocês são muito apavorados. Só fico esperando o pior. Professor, já que nós usamos máscara no trabalho, por que não pode se reunir na escola e usar máscara na sala de aula? Para ter Então, aula presencial. a questão é que a aglomeração dentro de uma sala de aula ela é bem grande, né? Então, além... É uma questão de segurança mesmo. A gente sabe que a máscara, ela previne, mas ela não resolve totalmente o problema, né? E tem outras formas de contágio além da saliva, né? Então, se nós pensarmos em uma sala de aula, vamos pensar no nosso caso, ali no Senai mesmo. A gente tem um ambiente pequeno com um número de alunos bem grande, então seria uma aglomeração bastante grande, né? As salas também são um pouco ventiladas. É isso que os órgãos estão levando em consideração, né? Até saiu uma pesquisa esses dias, não sei se vocês chegaram a ver. Eles fizeram um teste, assim, uma estatística lá, que se as aulas tivessem continuado, como seria a contaminação dos professores também, sabe? Deu um pouco bem alto. Então, é por segurança mesmo. Pessoal, conseguiram fazer esse cálculo? Todo mundo chegou nesse resultado? 1,120 ou 1,12? Eu não dividi ainda, peraí. Mas é isso aí. Ué, professora, mas é 84 vezes 1.200. Isso. Dá 100.800. Dividido por 90. Dá 1,112. 120. 120. Uhum. Então, vejam só. Para 1.200 gramas de ácido lático, é necessário 1.120 gramas de bicarbonato de sódio. Ficou claro isso para vocês? Então, vejam só para resumir. Nesses 2.000 litros de creme, para a gente diminuir a acidez de 22 graus Dornick para 16, é necessário adicionar 1.120 gramas de bicarbonato de sódio, ok? Conseguiram entender isso, gente? ok. Sim? Só que aí nós temos uma outra questão. Inclusive, no slide anterior ele falava. Isso aqui a gente já viu bastante em sala de aula também. A gente precisaria de 1.120 gramas de bicarbonato se ele fosse puro, 100%. Só que aqui ele nos diz que o bicarbonato tem em torno de 80% de pureza apenas, e não 100%. Então, a gente vai precisar fazer mais uma regrinha de 3 para corrigir essa deficiência do bicarbonato, tá? Então, vejam só.
Se nós tivéssemos um bicarbonato com 100% de pureza, a gente utilizaria 1.120 gramas. Essa é a primeira linha da nossa regra de 3. Como o nosso bicarbonato tem 80% de pureza apenas, eu não sei quanto de bicarbonato eu vou ter que usar. Então, ele vai ser o meu X. E aí, a gente vai usar a regra de 3 novamente. Inverso eu nunca fiz, professor. Então, eu tô vendo aqui agora. E o 120. Ah, é só montar ela diferente. Deixa eu ver, peraí. Viu, professora? Oi. 1.120 vezes 100, divide por 80, 1.400. Acho que ela só tá montada ao contrário. É isso mesmo. $1.120. Divide por 100. Tá, 1.120 vezes 100, divide por 80. Isso. A gente já fez uma conta assim um dia na sala e eu lembro que deu a mesma... É só o cálculo, a organização dela ao contrário. Considerar que 1.120 a gente tem 80% de pureza. Para eu ter 100%, quanto que eu vou precisar pesar? Ela só está invertida, por isso que ali está dizendo para calcular a regra de 3 inversa. Se vocês montarem ela, 1.120 tem 80% de pureza, X 100%. Vai dar 1.800. Entenderam? Como que é, professora? Na hora de montar aqui, bem do jeito que você falou, só na hora da montagem, ao invés de colocar o 100 na linha de cima, coloca ele na linha de baixo. Porque daí o entendimento fica assim, ó. 1.120 gramas tem 80% de pureza. Mas se eu quero 100% de pureza, eu vou adicionar X. Né? Eu vou ter que adicionar uma quantidade maior para chegar no 100%. Deu para entender? Sim, agora sim, professor. Então, a redução da acidez de 22 graus Dornick para 16 graus em 2.000 litros de creme, vai ser preciso adicionar 1.400 gramas de bicarbonato de sódio com 80% de pureza. Se é um bicarbonato que tem 100% de pureza, vai ser adicionado os 1.120 apenas, tá? Feito, gente? Conseguiram fazer? Sim, eu consegui. Essa segunda parte eu me embananei um pouquinho. Ó, Diego, eu vou voltar ali. Ele tá... Tô vendo que tá escrito ali, aplica-se a regra de 3 inversa? Sim. É bem aquilo que eu comentei, ó. Imaginem que no lugar do 100% de pureza, você coloca 80%. Por quê? Uhum. Porque se nós temos um bicarbonato que ele é 80% puro apenas, eu vou ter que adicionar uma quantidade maior para chegar no 100%, concorda? Sim.
Então, se 1.120 gramas tem 80% de pureza, 100% vai ser quanto? X. Aí eu vou fazer a regra de 3 normal e vou obter 1.400. Ele deu aqui o exemplo inverso, para calcular de forma inversa, para calcular da forma que eu estou falando para você, entendeu? Só que daí é mais fácil montar ela da forma normal. 1.120, 80%, X, 100%. Ah, tá. Entendeu? Aham. Tô até anotando no caderno já. É só porque o livro trouxe dessa forma, eu poderia ter mudado antes. Agora que eu vi. Então é 1.120 igual a 80%. Aí X. X, 100%. Ah, tá. Aí vocês Beleza. vão fazer 1.120 vezes 100 dividido por 80. Uhum. Tem alguém assistindo aula e assistindo jogo aí, né, Gilmar? É você? Gilmar. Viu como a gente descobre o que os alunos estão fazendo? Posso passar, gente? Entenderam esse cálculozinho, então? Sim, professor. Beleza. Vou ativar o mudo aqui, que tá dando um pouquinho de interferência. Bom, feito então o processo de padronização da acidez e da gordura, é feita a pasteurização desse creme, né? Então, por isso que a padronização, a quantidade de acidez, a quantidade de bicarbonato para padronizar a acidez tem que ser feito antes, justamente para que a pasteurização seja eficiente. Tá? Na pasteurização do creme, também é o mesmo processo do leite, que a gente viu até agora, e do creme de leite. Tem a pasteurização lenta e a pasteurização rápida, né? Normalmente é utilizada a rápida, né? 90 graus por 20 segundos. Então, alguns equipamentos, né, além de pasteurizar, também vão retirar o ar que está incorporado nesse creme, né, o que é desejável para facilitar depois a retirada da umidade do leite que ainda tem lá dentro e da água. Ela vai, quando esse ar não é retirado totalmente, ele pode prejudicar a qualidade da manteiga, né, acelerando aí a rancificação. Acho que na disciplina de óleos e gorduras, vocês viram bastante sobre a rancificação, né? Então, vocês sabem que ali a presença de ar facilita essa reação, né? O que não é desejável, porque vai começar a prejudicar aí o aroma e o sabor da manteiga. Então, depois da pasteurização, o creme deve ser resfriado numa temperatura ideal para que ele possa ser batido, né, na mesma temperatura que depois ele vai ser maturado, onde é adicionado aquelas bactérias lácticas que vão auxiliar nas características sensoriais, né? Sabendo que algumas indústrias não utilizam essas bactérias, então elas não são obrigatórias, né? Para ser batido, a temperatura deve estar entre 8 e 12 graus, e para maturação, a manteiga deve estar entre 15 e 20 graus. Por que essa temperatura? Uma temperatura maior ou menor faz com que as culturas lácteas morram, tá? Então, essa é a temperatura ideal para elas fazerem a maturação de uma forma correta, tá? Então, essa maturação do creme, ela é uma etapa opcional, como eu falei, nem todas as indústrias utilizam. Eu dei uma procurada nas marcas mais conhecidas de manteiga para visualizar os ingredientes, se eu encontrava essas culturas lácteas, eu não encontrei, tá? Em marcas mais comuns, tipo a Frimeza, a própria Aviação, enfim, tem várias marcas aí que a gente encontra no supermercado.
tá? E essa maturação, então, quando ela é utilizada, ela vai consistir, então, em adicionar ao creme culturas láticas apropriadas, que vão desenvolver acidez e compostos aromáticos, que irão facilitar a obtenção da manteiga na bateção, além de agregar sabor e aroma. Aqui eu coloquei um exemplo de uma manteiga aviação. Isso vocês podem ler aqui no rótulo que diz manteiga de primeira qualidade com sal. Então, aqui está uma classificação dessa manteiga. A gente viu lá que ela pode ser manteiga extra, manteiga de qualidade, de primeira qualidade ou a comum, tá? Então, eu trouxe ela justamente para vocês visualizarem o rótulo. Então, quais são os ingredientes que contém nessa manteiga? Creme de leite, o cloreto de sódio, né, porque ela tem sal, e ainda é adicionado nessa manteiga aqui um corante natural de urucum, tá? Esse INS 160 é o código do corante lá na legislação. Então, como eu falei anteriormente, lá mais no início da aula, as indústrias elas podem utilizar algum aditivo desde que seja permitido pela legislação. Nesse caso aqui, a indústria optou por adicionar um corante para dar uma cor um pouco mais intensa nessa manteiga, né? Então ela já vai ficar com um tom mais amarelado, né? Diferente de uma manteiga que não tem nenhum tipo de corante. Então ele traz a informação de que contém derivados de leite, né, para os alérgicos, não contém glúten e contém lactose. As culturas, então, mais utilizadas nessa produção de manteiga, né, para as indústrias que utilizam, são esses nomes aqui, Leuconostoc e Lactococcus, que são bactérias com características específicas, então, para o sabor e aroma da manteiga, né? A quantidade normalmente usada, quando é usada, é 1 a 2% numa cultura industrial, ou numa dose indicada pelo próprio fabricante. E o tempo de maturação dessa manteiga, ela é medida de acordo com a acidez. Então, uma manteiga extra que é maturada, a maturação do creme vai até 25 a 28 graus. A partir disso, esse processo de maturação já se encerra, né? A manteiga de primeira qualidade, que é o exemplo daquela que nós vimos anteriormente, a maturação do creme vai até 35 graus. Então, é uma manteiga que vai ter uma maior acidez comparada com a extra. E a manteiga comum, a maturação do creme vai até 45 a 50 graus Dornick, tá? Então, ela também vai ter uma acidez maior comparada com as demais, tá? Então, assim que se atingiu a acidez desejada, o creme deve ser resfriado até a temperatura de bateção. Quando esse creme é resfriado, essa cultura lática aí, ela já vai morrer, ela não vai mais sobreviver a uma temperatura tão baixa, tá? Então, aqui nós temos o exemplo da manteiga da Frimeza, que é a manteiga extra, com sal. O potinho azul é a manteiga extra sem sal. Então, até trouxe aqui para vocês a informação que eles têm no site, que diz, a manteiga extra no pão quentinho é a combinação perfeita na hora do café, né? Isso todo mundo sabe, é uma delícia. Além disso, ela pode substituir a gordura vegetal em receitas, tá? Então, ao invés de se utilizar, por exemplo, óleo de soja, pode ser utilizado a manteiga, assim como no lugar da margarina. Possui entre 83% e 84% de teor de gordura e ela é disponível com ou sem sal. E aí eu trouxe o rótulo dessa manteiga, creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio. Então, esse exemplo da manteiga aqui da Frimeza, né, que é a manteiga extra, é aquela primeira classificação que a gente viu, que tem uma acidez menor, ela não tem nenhum tipo de aditivo a não ser o sal. Já aquela do pote azul não vai ter cloreto de sódio porque ela é sem sal, tá? Também não contém glúten e para alérgicos contém derivados de leite e contém lactose, tá? Não é muito comum a gente conseguir manteiga sem lactose, é bem difícil.
Aqui um exemplo da marca Italac, que é uma manteiga comum com sal, então. A diferença entre as três é a quantidade, a concentração de acidez entre elas, tá? No caso daquela primeira que a gente viu, que tinha a adição de urucum, ele não vai alterar as características de sabor e aroma. A única coisa que vai alterar, nesse caso, é a cor dela, né? Talvez isso acontece com queijo também. Às vezes a empresa quer um queijo mais amarelinho. Então, aí ela vai adicionar um corante. Se não, não tem alteração nenhuma no produto, certo? Então, depois desse processo de maturação, né, de todo esse controle da acidez e da padronização do creme, da pasteurização, aí vai para a bateção, que é quando a manteiga é transformada, então. Então, é necessário nessa bateção que se retire a água e que se concentre a gordura. Então, o que vai acontecer? Esse processo físico de bateção vai separar essas duas fases, vai deixar a manteiga para um lado e a água, né, e o leite ali para outro. Então, é necessário que essa bateção aconteça de uma forma constante e repetitiva, até que os glóbulos de gordura, né, se unam, ficam juntinhos entre eles e vão começar a expulsar a água. Essa água que sai dessa manteiga, quando ela é batida, que é uma água misturada com leite, ela é denominada como leitelho, tá? A gente vai falar essa palavra daqui para frente. Então, o tempo de bateção da manteiga varia entre 30 a 45 minutos, aproximadamente, e vai depender, então, do teor de gordura, da acidez do creme e da temperatura do creme. Então, é nesse momento aqui que é definido se a manteiga vai ser uma manteiga extra, uma manteiga de primeira qualidade ou uma manteiga comum. E a bateção pode ser feita tanto em batedeiras mecânicas como uma bateção contínua, tá? Aqui tem um exemplo, então, de uma batedeira que está fazendo a bateção desse creme e vocês conseguem visualizar essa parte líquida, que é o leitelho que nós vimos anteriormente, tá? A gordura já está se separando, né? E está formando aí a manteiga que nós conhecemos. Feito esse processo de bateção desse creme, é feita a lavagem da manteiga, tá, gente? Todo esse processo que eu tô falando, quem fez já a manteiga em casa, já fez esses processos. Quem não fez e quiser fazer, vai seguir esse mesmo fluxograma que vai conseguir ter manteiga no final do processo, tá? Então, uma vez que se obteve a separação do leitelho e da gordura, esse leitelho ele deve ser removido, né, retirado de dentro da batedeira. Ele pode ser armazenado e desnatado caso queira incorporar depois esse creme aí, no caso, numa produção de uma manteiga comum, pode ser utilizado, senão ele pode ser descartado. Então, é feito a lavagem dessa manteiga com água gelada, né? É importante que essa água esteja em uma temperatura de 5 a 8 graus aproximadamente, para que a gordura, né, fique mais firme. Quando a água está mais quente, essa manteiga vai começar a ficar com um aspecto de graxa, né? Mole. E aí a separação não é tão eficiente. Então, o que acontece? A gente adiciona água gelada nessa manteiga. Esse leitelho que estava ali, ele carrega uma boa parte da lactose e da acidez do creme. E aí, depois disso, ele pode ser também adicionado em bebidas lácteas ou algum outro subproduto, né? Como o exemplo da manteiga comum. Em seguida, também adiciona-se água gelada na mesma quantidade do leitelho que foi retirado daquela batedeira e bate novamente essa manteiga por alguns segundos. Então, essa nova bateção aí, ela tem o objetivo de retirar o resto de leitelho que pode ter entre a gordura da manteiga e também regular a acidez final da manteiga, tá?
A operação de lavagem, ela pode ser repetida de 2 a 3 vezes, mais ou menos, né? E sempre levando em consideração a temperatura da água, que é bem importante nesse processo. Então, aqui nós temos um exemplo de quando é feito essa lavagem, né? A água vai, o leitelho vai saindo. Aqui na primeira imagem ele está bem mais branco, né? Parecendo mais leite mesmo. E nas outras imagens ele já começa a ficar mais transparente, né? Que é a água da lavagem. Então, vejam só. Inicialmente, nós temos um creme, que é uma emulsão, né? E aí começa a ser batido. Quando a gente começa a obter a manteiga, nós temos uma emulsão, que é óleo e água, né? O óleo dentro da água. Quando essa manteiga é batida, começa a se ter uma emulsão de água em óleo, tá? É o contrário. Nesse processo que acontece, é retirado esse leitelho, então, que nós falamos anteriormente, tá? Seguido o processo de lavagem da manteiga, é feito a malaxagem, que é aquele nome que a gente viu lá no início. Então, ainda sobrou água dentro da manteiga, e a gente sabe que ela é indesejável, né? Quanto menor for a umidade, maior vai ser o prazo de validade, maior vai ser a vida de prateleira dessa manteiga, né? E ela também vai estar menos suscetível à reação de rancificação, tá? Então, para retirar esse excesso de umidade, vai se realizar esse processo chamado de malaxagem, que vai ajustar o parâmetro, né, de umidade e também o sal, quando a manteiga for salgada. Então, nesse momento é adicionado o sal, ele vai auxiliar também a retirada de umidade da manteiga, e a malaxagem nada mais é do que essa manteiga ser submetida a um batimento, novamente, uma bateção, só que aí com uma rotação um pouco menor. É como se ela fosse levar tombos, tá? Ela vai levando tombos e aí ela vai expulsando a água que ainda tem dentro do seu interior, tá? Então, o tempo aí de malaxagem vai se dar até que a umidade, né, chegue a 18% da manteiga. Tá? E aí são feitos testes durante essa malaxagem com dessecador ou infravermelho para verificar qual é a umidade presente ali nessa manteiga, né? Que são métodos mais rápidos do que um método de secagem em estufa, por exemplo, o que dificulta quando é alimentos gordurosos, né? Então, o preparo aí da manteiga salgada requer a adição de salmoura, né, numa proporção de 1,5 a 1,8% de sal, aproximadamente. Tá? E aqui nós temos eu tirei do meu livro, não ficou tão boa essa imagem, mas é o processo de malaxagem, então. Nós temos inicialmente o leite, onde começa a ocorrer a separação, feita a separação do creme, né, no desnate. Esse creme passa pelo processo de bateção que nós vimos. O nome que se dá, então, para as moléculas pequenininhas ali de manteiga são grãos. Então, se diz que tem grãos pequenos de manteiga sendo formados. É feito, então, a drenagem desse leitelho, né? Começa a se formar grãos maiores de manteiga e vejam que a quantidade de água é menor já comparada com as etapas anteriores. Então, depois que é feita essa drenagem do leitelho, né, a lavagem que nós vimos, passa para a malaxagem. Então, quanto mais essa malaxagem vai sendo feita, a manteiga vai ficando aí cada vez maior e com menos água dentro. Então, esse é o processo da malaxagem. Tá? Aqui tem um outro exemplo de um equipamento que faz essa malaxagem aí da manteiga, que é os tombos, né, que a gente estava comentando. Então, depois disso, é feito a embalagem e a estocagem. E aqui é bem interessante o seguinte, dependendo, então, do equipamento e da forma de apresentação do produto que vai ser usada na embalagem, essa manteiga ela vai ter que ser resfriada ou aquecida, né? Se nós pensarmos
que a gente tem disponível no supermercado, uma manteiga em tablete, ela vai ter que ser embalada e refrigerada, para que consiga, né, a máquina consiga fazer o corte e a moldagem do tamanho do tablete lá que a gente adquire. Se ela for vendida em potes, como é o caso da manteiga da Frimeza, ela já vai ter que ser aquecida para que ela entre, né, no pote, né, e fique de uma forma homogênea lá dentro. Então, cada indústria tem esse tipo, né? E aí é definido isso para a embalagem. Então, se ela for embalada em potes plásticos, como é o caso da Frimeza que eu mostrei para vocês, ela precisa ser aquecida, então, até 25, 30 graus para que seja bombeada e esses potes sejam preenchidos, né? Então, a temperatura de estocagem da manteiga deve ser de 20 a 30 graus e o período normal de estocagem, se ela for sem sal, é de 6 a 9 meses. Se ela for com sal, de 3 a 6 meses. Falei da temperatura de estocagem menos 20 a menos 30, tá? Se a manteiga for imediatamente destinada ao consumo, ela pode ser armazenada em câmeras de mais 5 graus, né? Que é o que a gente tem em casa, mais ou menos. Então, aqui tem 2 exemplos. A manteiga em tablete e uma manteiga em pote. E aqui nós temos alguns fatores que afetam o rendimento da manteiga, tá? Aqui os equipamentos contínuos vão proporcionar, né, melhores rendimentos, por haver uma menor perda de gordura e de leitelho no processo. Também, quanto maior o diâmetro dos glóbulos formados, melhor vai ser o aproveitamento da gordura e mais afastado, então, dos valores ideais de gordura, né, de 38% a 42%. O resfriamento adequado também afeta o grau de cristalização da gordura, então isso é importante ser cuidado. O processo de maturação vai facilitar a formação dos grãos de manteiga e melhorar o rendimento, né? Então, a indústria ela precisa também analisar isso, se é vantajoso para ela não fazer a maturação, né? Visto que ela tem um rendimento melhor. Se a temperatura utilizada for muito elevada, pode haver uma rápida formação de grãos e um rendimento pior, né? Em função de maiores perdas de gordura e de leitelho também. Velocidades muito altas ou muito baixas também vão auxiliar na perda de gordura e de leitelho. Tá? Quanto mais elevados os teores de gordura do creme, né, maior deve ser a velocidade de bateção, certo? Então, gente, essas são algumas informações sobre a manteiga. Além disso, eu passei para vocês aqui uma sugestão de leitura que traz alguns defeitos e alterações da manteiga, inclusive é uma pergunta da atividade que vocês têm, tá? Esse pode servir como uma base. Busque em outros documentos mais informações sobre os principais defeitos e alterações que ocorrem nas manteigas. E também eu trouxe uma sugestão de vídeo para vocês de uma reportagem que mostra a produção de manteiga em uma cidade do sul de Minas. Tá? É bem legal essa reportagem. Como eu falei para vocês, é difícil a gente encontrar um processo industrial que mostra certinho todas as etapas, né? Isso é bem particular de cada indústria, então na internet assim não é muito fácil nós encontrarmos. Esse vídeo é uma indústria bem pequena, tem várias coisas erradas que vocês vão ver lá, gente com barba, sem máscara, sem luvas, enfim. Mas ele mostra uma produção já bem tradicional da cidade, da produção dessa manteiga, tá? Então, vocês têm como atividade para me entregar até quarta da semana que vem, me mandar no e-mail, né? Aonde vocês vão me responder sobre a... Deixa eu lembrar quais são as perguntas. Uma delas é sobre os defeitos, né, e as alterações presentes na manteiga. A outra pergunta é para vocês explicarem
sobre a... Deixa eu achar aqui. Sobre a produção de manteiga ghee. Alguém de vocês já comeu, já ouviu falar em manteiga ghee? Eu vi hoje. Viu hoje? É novo, então, para você? É novo. Até ele fala que... O que ela tem lá? Tem um produto misturado para sobrevivir ela, que é lá da Índia, essa... Vende lá. Repete, Francisco, eu não ouvi. Você fala um pouquinho mais alto. Até diz que ela... Lá da Índia começaram a fazer ela. Ela tem sabor de castanha. Coloca castanha para ficar com sabor de castanha, para melhorar o prazo de validade também. Isso aí. E ela tem uma característica que eu não vou falar aqui. Vou ver se vocês descobrem. A forma de fazer, né, ali que eu perguntei, como ela é obtida, ela vai ter uma característica bem importante. E eu quero ver se vocês descobrem qual que é. Vocês me falam na resposta lá, tá? Espero que já Oi? Ela vai ser sem alguma coisa. Só isso que eu vou dizer. Pesquisem. Os defeitos, professora. Além dos defeitos que tem ali na 2, cada um deles vai ter que especificar cada tipo, qual que é a consequência, por que acontece? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um defeito de consistência. De repente, ela é dura ou quebradiça. Uhum. Daí você vai explicar esse. Aí, se ela tem um defeito interno, por exemplo, aí você vai explicar o defeito interno, tá? Esse site que eu passei para vocês, ele dá uma descrição bem básica, assim, dos principais defeitos. A partir desses, vocês podem pesquisar alguns outros, tá? Beleza. E a outra pergunta era aquela clássica, né? Em relação a manteiga e margarina, qual apresenta uma melhor qualidade tecnológica e nutricional? Aí eu até coloquei aqui para vocês, para facilitar a resposta, vocês podem fazer um quadro comparativo entre as duas. Por exemplo, coloca de um lado a manteiga e do outro a margarina. Qual tem maior maior nível de colesterol? Manteiga ou margarina? Daí vai separando. Outro exemplo, qual que é mais processado? É a margarina ou a manteiga? Qual que vai mais ingredientes? Manteiga ou margarina? Vocês podem ir fazendo uma correlação se vocês acharem mais fácil. Se não, vocês descrevem lá o que vocês encontraram e acham da manteiga e o que vocês encontraram e acham da margarina, né? Acho que vocês viram margarina com a professora Camila, né? E agora vocês viram o processo da manteiga, que não tem muito segredo. E também não tem muito ingrediente. Aí agora vocês vão fazer uma comparação aí entre as duas. Certo? Certo, professor. Professora, como que é o nome da manteiga mesmo? Ghee. Ghee? Aham. Ela pode ser chamada na lista, Laércio, eu coloquei. Ela pode ser chamada de manteiga clarificada também, tá? Esses dois nomes. Se tu digitar clarificada ou ghee, você vai encontrar os mesmos resultados, tá? O ghee se escreve G-H-E-E, uma palavra em inglês. G-H... E-E. E? E, aham. E se lê ghee. Obrigado. De nada. Tá. Pessoal, deu para entender a aula de hoje? Certo. Deu sim. Ficou melhor vocês ouvindo eu explicar aqui? Ou é melhor o vídeo gravado, que nem eu estava mandando na semana passada? O vídeo também é bom. Esse aqui, Laércio, tá gravado também. Então, eu vou mandar para vocês. Então, vocês vão poder pegar esse vídeo e ir assistindo ele quantas vezes vocês quiserem, igual era o outro. Tá?
A diferença é que esse aqui vai ficar um pouco mais comprido, porque aí eu converso com vocês, daí alguém entra na aula, daí ele fica mais comprido, tá? Mas a explicação professora é a Fernanda, mesma. Oi. mas se você puder mandar os material antes, é bem melhor. Eu estou com as folhas, Aham. com as Eu vou em mandar. mãos, fica É que bem nem eu falei melhor. hoje, eu só não mandei porque eu tive um probleminha no meu notebook, mas eu vou mandar sempre antes para vocês, podem ficar tranquilos, tá? Ah, sim, é que para nós é mais fácil, professor, porque a gente já imprime no trabalho, às vezes, ou estuda lá um pouco, né? Não, eu entendo, eu vou mandar sim. Peço desculpas pelo transtorno de ontem, Não, mas tranquilo, o que eu professor. ia fazer, né? Sem Sim, computador. acontece. A gente fica muito dependente, né, dessas ferramentas. Bom, gente, tá tudo certo? Estão entendendo? Sim? Aí, Fernanda, a respeito desse responder por e-mail aí que tu falou, só é válido resposta por e-mail ou se fizer um caderno, tirar uma foto e mandar por e-mail, como é que funciona isso aí? Não, pode ser. Eu até conversei antes com uma colega, ela disse que estava com um problema no computador também e talvez não conseguiria digitar. Então, assim, gente, o que é importante para mim? Que vocês façam, tá? Então, quem quiser, quem não tiver como fazer no computador ou quer fazer no caderno, faça no caderno, tira uma foto, tá? Cuida na hora de tirar foto, que ela seja uma foto bem, não fica tremida, uma foto bem legível, e me manda por e-mail, tá? Pode ser sem problema nenhum. A professora podia disponibilizar aquele arquivo tipo Word, né, pra gente baixar ele e já editar. Eu mandei em PDF? Mandar em PDF, acho, professor. Ah, eu vou mandar. Foi sem querer. Vou mandar por Word, sim. Daí vocês já digitam ali mesmo e quem quiser fazer no caderno pode. Tira uma foto e manda no meu e-mail, tá? Sem eu problema. peço que vocês mandem no e-mail, não me mandem no WhatsApp, porque senão aqui vira uma confusão de mensagem. Daqui a pouco eu vou perder a mensagem de vocês e vou achar que vocês não mandaram. Então, quem manda no e-mail fica bem documentado lá e eu consigo me organizar melhor por lá. Tá bom? Beleza, professor. Beleza? Gente, alguém tem mais Ok. alguma dúvida? Tem uns nomes aí que ficaram quietos. Eu não sei se estão entendendo. Se não estão. Preciso me dizer. Ninguém mais tem dúvida? Podemos encerrar a aula, então? Sim? Eu, por mim, tranquilo, professor. Por hoje, Então tá, tranquilo, professor. gente. Estou sempre à disposição. Para tirar alguma dúvida, me manda mensagem. Se eu não responder na hora, eu vou responder lá depois. Ou manda e-mail, tá? Não fiquem com dúvidas, não deixe material acumulado, certo? Aham. Beleza, então. Tchau, gente. Até semana que vem, segunda. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.